nós vamos falar de acolhimento. E para começar, eu queria dizer que o acolhimento ele é uma prática dos trabalhadores de saúde. E eu diria, para efeito didático, que o acolhimento tem duas dimensões. Uma primeira dimensão diz respeito ao ideário, ou seja, ao conjunto de ideias do acolhimento. Ou seja, o que significa o usuário para o trabalhador? O que significa os colegas de equipe? O que significa o cuidado de saúde? O que significa o trabalho para fazer esse cuidado? Esse conjunto de questões, de alguma forma, vão organizar o que se pensa e, como organiza o que se pensa, organiza também as práticas de um trabalhador quando está diante do usuário. E a outra dimensão é o processo de trabalho, ou seja, como se organiza o trabalho para fazer o acolhimento. E o acolhimento vai fazer grandes apostas no trabalho em equipe, na interação entre os trabalhadores, no trabalho em rede e, sobretudo, na relação entre os trabalhadores e na relação com o próprio usuário. Na verdade, o acolhimento ele é uma forma de produzir o cuidado em saúde. E o acolhimento acontece onde existe esse encontro extraordinário entre o trabalhador e o usuário em saúde, onde tudo acontece. Não, o acolhimento não é um novo serviço. O acolhimento ele é uma prática que se verifica em todo lugar onde há o encontro de um trabalhador com o usuário. Esse lugar ele deve ser presidido pelo acolhimento. O que significa isso? Significa fazer a escuta qualificada do problema de saúde do usuário, significa se colocar no lugar dele, significa com ele estabelecer um vínculo, significa se responsabilizar pelo seu problema de saúde, quando der um encaminhamento, dar um encaminhamento seguro, ou seja, assegurando que ele vai ser atendido no outro ponto. Então o acolhimento, ele perpassa todo o trabalho e toda a unidade de saúde. Essa é a lógica do acolhimento. E na porta de entrada da unidade, o acolhimento ele se organiza a partir de um trabalho de escuta de todos os usuários que entram na unidade de saúde. Não, para exercer o acolhimento não tem um horário específico. Como nós pensamos o acolhimento como uma prática que perpassa toda a unidade de saúde e está presente em todos os momentos onde há o encontro do trabalhador com o usuário, e o acolhimento deve funcionar durante todo o período em que a unidade estiver aberta. Ou seja, o usuário ele deve ter a possibilidade de ter, no mínimo, a escuta qualificada e uma resposta ao seu problema, sempre que ele tiver a necessidade, estiver em sofrimento, estiver fragilizado e busca a ajuda da unidade de saúde. Portanto, a lógica do acolhimento e de funcionamento durante todo o período da unidade de saúde. Sim, quando se implanta o acolhimento, acaba senhas e fichas para a consulta médica. Por quê? O acolhimento ele trabalha com a proposta de porta aberta. Portanto, o acolhimento vai montar uma equipe de escuta na porta da unidade de saúde. Essa equipe de escuta, ou equipe do acolhimento, ela é formada pelos profissionais de nível superior e profissionais de nível médio com vocação para assistência à saúde e, portanto, todas as pessoas que procuram a unidade de saúde devem ter o acesso a essa equipe de acolhimento, a escuta qualificada, e essa equipe que vai decidir aquelas que vão para consulta médica, para procedimento de enfermagem, para farmácia, para orientação de grupos, ou algum encaminhamento, ou qualquer outra possibilidade. Portanto, com acolhimento, senha e fichas são encerradas. Na verdade, a lógica é a da porta aberta. A agenda médica geralmente é controlada pelo próprio médico, pela recepção, nós sabemos, e muitas vezes ela é toda tomada pelas ações que são programadas. Mas com o acolhimento é necessário deixar um espaço na agenda para aqueles problemas de saúde que vêm no acolhimento no dia e necessitam de consulta médica. Ele deve ter a garantia de acessar
a consulta. Portanto, nós sugerimos que se deixe um espaço em aberto na agenda médica para encaminhamentos do acolhimento. Por exemplo, 50% da agenda, alguma coisa assim, isso pode ser pactuado pela própria equipe da unidade de saúde. O acolhimento na porta da unidade é importante, porque ele vai, sobretudo, acolher a demanda espontânea. Se eu suponho que na porta da unidade, aqueles usuários que já têm um fluxo sabido, como por exemplo os que vão para a farmácia, puericultura, programas ou procedimentos, esse fluxo a própria recepção já indica. Mas os que vêm para a demanda espontânea, ele tem que ter a possibilidade e a garantia de uma escuta qualificada. Então, uma equipe deve ser formada para acolher os usuários da demanda espontânea. E essa equipe, ela pode ser formada tanto para acolher usuários de todas as equipes de saúde da família, por exemplo, quando for uma unidade que tem instalado ali várias equipes de saúde da família, ou as equipes podem combinar de cada equipe organizar o seu acolhimento na porta, de tal forma que esse acolhimento na porta ele deve ser pactuado, deve ser conversado e combinado entre as próprias equipes. Olha, a primeira questão importante de considerar sobre o número de profissionais é o seguinte: a unidade de saúde e a rede de saúde deve ter o mínimo de profissionais para o seu funcionamento. Porque uma rede sem profissionais, ou entre aspas, sucateada, ela não vai conseguir funcionar nem com acolhimento e nem sem o acolhimento. Então esse mínimo de profissionais deve ter. Mas nós podemos ter situações em que são poucos profissionais e muitas vezes é difícil cobrir ao mesmo tempo, por exemplo, sala de vacina e acolhimento, sala de curativo e acolhimento. É necessário que os profissionais combinam entre si o seu processo de trabalho, ou seja, cobrindo ao mesmo tempo sala de vacina, programas e outras atividades com acolhimento. Ou seja, o profissional que está no acolhimento não precisa ser exclusivo do acolhimento. Ele pode estar fazendo essas duas atividades ao mesmo tempo, num processo combinado dentro da equipe e, portanto, apoiado pela equipe. Olha, os profissionais que podem participar do acolhimento são todos profissionais de nível superior e profissionais de nível médio com vocação, vamos dizer assim, com trabalho na assistência à saúde. Então, isso deve ser, inclusive, organizado entre a própria equipe. A outra questão muito importante é que o acolhimento, esse que fica na porta, fazendo a escuta qualificada dos usuários, atendendo a demanda espontânea, ele exige que haja um trabalho entre esses profissionais que seja um trabalho onde a relação entre eles esteja muito bem resolvida e acertada, porque tem que ser um trabalho em equipe. E o trabalho em equipe para nós é um trabalho onde há interação entre esses profissionais, ou seja, a interação de saberes e interação de fazeres, das suas práticas. Portanto, para ter esse trabalho interativo é necessário que eles estejam muito bem acertados no que vão fazer e como fazer. E no como fazer é muito importante compreender o seguinte, que a escuta ao usuário, ela é uma escuta individual e privada. O usuário precisa ter um espaço privado que seja um espaço protegido para ele falar do seu problema de saúde. Então, é um profissional que faz essa escuta, mas é preciso ter uma combinação na equipe de que esse profissional, se necessário, ele tem uma retaguarda dos outros trabalhadores da sua equipe. Ou seja, se quem está fazendo a escuta tem alguma questão em que ele tenha dúvida em relação ao problema de saúde do usuário, ele deve ter a possibilidade de buscar um outro profissional, outro trabalhador da sua equipe, trazê-lo para fazer uma escuta junto ou fazer com ele uma interconsulta e assim tomar uma decisão em equipe quando for o caso. Isso torna essa equipe de acolhimento e esse acolhimento na porta muito mais resolutivo. Portanto, o médico, qual é o papel do médico? Há muitas
pessoas que colocam essa questão. O médico é um profissional que ele pode estar participando do acolhimento como todos os outros trabalhadores. O médico pode estar na retaguarda dessa equipe de acolhimento, atendendo quando é necessário tomar uma decisão, fazer uma interconsulta, enfim. Ele é parte da equipe e o seu processo de trabalho ele se insere na combinação e no acordo do processo de trabalho de toda a equipe. É recomendado fazer rodízio entre os profissionais que participam do acolhimento. Porque, em primeiro lugar, a escuta qualificada ela exige muito do profissional. Então é importante que ele seja substituído por outros. Em segundo lugar, cada profissional tem a oportunidade de experimentar esse momento mágico do acolhimento, onde você faz a escuta do usuário, se encontra com ele, se responsabiliza e, quando necessário, dá um encaminhamento seguro. Portanto, o rodízio ele é um dispositivo muito interessante, inclusive para manter a equipe no seu pique necessário de fazer a escuta sempre qualificada ao usuário. Olha, em primeiro lugar, o seguinte, a atenção básica ela tem possibilidade de uma alta resolutividade. Então, a primeira coisa, é necessário esgotar todas as possibilidades de diagnose na atenção básica. Por que eu falo isso? Porque tem estudos que indicam que mais de 75% de encaminhamentos à atenção especializada não foram esgotados recursos de diagnose na atenção básica. E desses 25%, não havia dado nenhuma iniciativa, não havia feito nenhuma iniciativa de diagnose. Então é necessário fazer todo esse esforço, e eu repito, a atenção básica tem possibilidade de resolver muita coisa. Agora, sendo necessário encaminhar, o acolhimento propõe um encaminhamento seguro. O que significa isso? Parte do pressuposto de que nós atuamos em rede. Ou seja, não existe nenhuma possibilidade de uma mesma unidade ser autossuficiente. Então o SUS pressupõe funcionamento em rede. E aí nós precisamos compreender que esse encaminhamento seguro é necessário que o profissional assegure ao usuário o atendimento na outra ponta, usando para isso todas as possibilidades que ele tem, o telefone, o contato com a pessoa, o seu conhecimento, a referência, conforme descrito em formulário, enfim, ele tenha essas possibilidades todas. É necessário fazer um encaminhamento ao usuário como o trabalhador gostaria que fizesse com ele se ele estivesse no lugar do próprio usuário. Uma coisa importante, crítica no serviço de saúde é a demanda espontânea. É a demanda não esperada e a demanda que chega em que os profissionais vão se dar com o caso naquele momento que se encontra com o caso. Olha só, no modelo tradicional, todo o fluxo de demanda espontânea ele é encaminhado ao médico, porque trabalha-se com uma antiga ideia de que só o médico resolve o problema de saúde. Só que o acolhimento trouxe uma outra questão que é importante. O acolhimento parte do pressuposto de que todos os profissionais de saúde podem resolver problemas de saúde, dentro de uma certa competência técnica, dentro de uma certa divisão técnica do trabalho, que inclui não só a sua formação, mas também a sua experiência, o conhecimento da prática e da vida que ele traz. Portanto, quando nós temos o princípio de que todos os profissionais resolvem problemas de saúde, o fluxo da demanda espontânea deve ser encaminhado para os profissionais, e não necessariamente só para o médico. Por quê? Se a demanda espontânea for encaminhada só para o médico, vão ter dois efeitos muito danosos. O primeiro que é a sobrecarga de trabalho do médico. E o segundo é que nunca vai se conseguir resolver essa demanda espontânea, mesmo que você tenha muitos médicos na unidade. Então haverá sempre um número de pessoas grande sem atendimento. Então o que o acolhimento propõe para resolver isso? Todo o fluxo, ao invés de ir direto para o médico, vai para a equipe de acolhimento e a pessoa que está fazendo o acolhimento, a escuta qualificada. E após a escuta qualificada, é que é feito, portanto, o direcionamento desse usuário, onde ele pode ir para consulta médica, consulta de enfermagem, procedimentos outros qualquer, ou encaminhamentos, mas esse cardápio de ofertas, ele é feito após a escuta qualificada, que, como eu já disse,
pode ser feito por qualquer profissional da equipe. Dessa forma, qualifica o trabalho de todos os usuários, ou seja, qualifica o trabalho do médico que passa a atender as pessoas que necessitam, vamos dizer assim, da tecnologia médica, os casos graves, agudos, qualifica o trabalho de todos os profissionais, porque eles vão se envolver diretamente na assistência ao usuário. E isso é muito importante para o próprio usuário, é muito importante para a unidade, é muito importante para todos os profissionais. Portanto, existe nessa relação do acolhimento não uma relação hierárquica entre os profissionais, mas um trabalho organizado de forma solidária. E essa é a questão fundamental. A solidariedade entre os próprios trabalhadores é que cimenta o trabalho em equipe, cimenta o trabalho em rede entre eles próprios. Quando nós falamos que trabalho em equipe é a interação entre os profissionais, estamos falando da organização de um trabalho solidário entre eles para melhor produzir o cuidado ao usuário. Olha, a primeira questão que é importante nós entendermos é o seguinte: o acolhimento ele tem que ter uma resolutividade, ele tem compromisso com a resolutividade. Então as pessoas que chegam no acolhimento, quem faz essa escuta, tem que se esforçar para resolver o problema do usuário. Nós temos estudos realizados em alguns municípios que implantaram acolhimento, que em torno de 35% dos problemas que chegam na unidade de saúde podem ser resolvidos pelo próprio acolhimento. Mas outra questão importante ter claro é que o acolhimento não vai resolver todos os problemas de saúde. Não é a panaceia dos problemas que existem nas redes de assistência hoje. São necessários muitos outros dispositivos, vamos dizer assim, de cuidado, como, por exemplo, os grupos que conseguem reunir as pessoas como hipertensos, diabéticos, gestantes, e com eles trabalhar toda uma ideia de cuidado, toda uma ideia de cuidado de si mesmo, trabalhar toda a sua questão não só objetiva do problema de saúde, mas subjetiva, as formas de existência que eles têm na vida, enfim, isso é um grande dispositivo de cuidado. E outras possibilidades que pode encontrar, tanto nas redes existentes dentro do próprio serviço de saúde, mas muitos usuários encontram também forma de desenvolver suas próprias redes que se conectam com grupos da comunidade, que muitas vezes são grupos que envolvem e que trazem um grande apoio a certos problemas, a certos tipos de usuário, a certas dificuldades que os usuários têm. Portanto, a rede, ela é, do ponto de vista, se nós pensarmos que o próprio usuário também produz suas redes, nós vamos pensar em redes dentro do serviço, redes fora do serviço, as redes são ilimitadas. Então é preciso contar com esse conjunto, onde o acolhimento é um dispositivo muito importante para produzir cuidado melhor e mais qualificado, mas não deve ser considerado o único, ele deve trabalhar com essas outras possibilidades. Olha, o usuário é muito importante participar da discussão e da implantação do acolhimento. Porque, em primeiro lugar, é o seguinte: se nós temos décadas, quase um século, de uma cultura no serviço de saúde, que só quem resolve problemas de saúde é o médico, e a gente vê que, além do médico, todos os outros profissionais têm uma grande possibilidade de resolver, então é necessário que o usuário compreenda isso, ou seja, que o novo funcionamento da unidade de saúde vai colocá-lo em contato direto com todos os profissionais na diretriz do acolhimento, na prática do acolhimento. Então, como o acolhimento envolve uma mudança de funcionamento da unidade, é muito importante que os usuários sejam esclarecidos como será o funcionamento da unidade com acolhimento. Por exemplo, que não terá ficha nem senha, que vai trabalhar com porta aberta, que muitos usuários que às vezes vêm na unidade de saúde de manhã, que significa um certo desconforto para ele, como por exemplo, pessoas que têm certas tarefas domésticas, poderão vir em outros horários, por exemplo, que seja mais confortável para eles. Enfim, a sua participação é muito importante. Isso pode ser feito através de esclarecimentos na sala de espera e também com discussões e envolvimento do Conselho Municipal de Saúde e aqueles municípios que tiverem os conselhos locais de saúde. Portanto, trazer o usuário para esse debate é fundamental para o seu sucesso.
A implantação do acolhimento significa uma mudança para melhor na unidade de saúde, uma mudança dos processos de trabalho, do funcionamento. Portanto, como toda mudança, é esperado que haja inicialmente algum estranhamento. Isso é esperado, isso é admitido. O que pode acontecer? Por exemplo, nós sabemos que hoje muitas unidades de saúde funcionam com uma grande demanda reprimida, ou seja, entre aqueles usuários que buscam unidade, muitos não conseguem atendimento. Ou aqueles que conseguem têm que chegar de madrugada, enfrentar fila 3, 4 horas da manhã para conseguir o acesso às 7, 8 horas. Imaginem vocês que um usuário que chega na unidade de saúde, ele está com algum problema, portanto ele está em sofrimento e fragilizado, e que tem que enfrentar uma fila de madrugada. Isso significa o quê? Que esse serviço de saúde está agregando sofrimento a ele, ao sofrimento já existente. Portanto, quando você abre a porta da unidade e tem uma demanda reprimida, o que acontece? Essa demanda reprimida vai entrar toda para a unidade. Então é esperado que nas primeiras semanas, ou até os primeiros meses, haja uma grande demanda na unidade de saúde, que é a expressão da demanda reprimida. Mas com o tempo essa demanda tende a estabilizar. Então é necessário que os trabalhadores tenham essa consciência, que seja discutido com eles, que acionem, por exemplo, os grupos para reunião e melhor controle dos crônicos, dos gestantes. Os grupos podem ser um amparo importante nesse momento. Enfim, um certo, entre aspas, tumulto na unidade pode ser muito bem enfrentado se os trabalhadores forem preparados para isso e a própria unidade. E outra questão, o estranhamento que pode haver, é que muitos usuários estão acostumados a serem atendidos apenas pelo médico, e agora esse atendimento direto ao usuário será distribuído entre todos os profissionais. Então é importante que esse usuário saiba que ele pode ser atendido por qualquer profissional, e se ele necessitar do médico, ele será encaminhado ao médico e terá a sua consulta garantida. Mas então esse entendimento é necessário haver para que as coisas transcorram de forma tranquila, né? Então, nos primeiros momentos, primeiras semanas, o enfrentamento desses problemas pode ser muito bem feito com os trabalhadores sabendo o que está acontecendo, tendo clareza do que está acontecendo e informando os usuários o tempo inteiro do funcionamento do acolhimento na unidade. Escuta qualificada proposta pelo acolhimento é aquela escuta que você ouve com atenção o usuário, que você dedica tempo para a fala dele, então exercício de escutar os seus problemas, que você também consiga falar e orientar com ele. Enfim, a escuta qualificada, ela não é de um profissional especificamente. A escuta qualificada, ela pode ser e é de todos os profissionais. Para você entender bem o que é a escuta qualificada, é só você tentar se colocar no lugar daquele usuário. Se você consegue se colocar no lugar dele, com a história de vida dele, com o problema de saúde que ele traz, você consegue compreender perfeitamente o seu sofrimento, a sua fragilidade, enfim, o seu problema de saúde, e vai estar muito mais apto a enfrentar e ajudá-lo a resolver o seu problema de saúde. Escuta qualificada é isso, é entender que o outro tem uma vida que tem o mesmo valor da sua vida, e portanto ela merece ser dedicada como a sua vida deve ser dedicada quando você precisa de ajuda.